Levanta a tua voz, levanta as tuas mãos também e diga, mas glória a Deus, aleluia. Momento da palavra, glória a Deus, aleluia. Diz assim, Jeremias capítulo 4, falando da volta de Deus. No período em que o povo estava afastado de Deus, no momento em que o povo estava rebelde contra Deus, o profeta Jeremias se levanta como atalaia para pregar a palavra, chamando o povo ao arrependimento. Deus chama o profeta Jeremias, que estava entre os sacerdotes, para que ele fosse pregar a palavra como profeta, mensagem de arrependimento. O arrependimento é quando Deus, através do seu Espírito Santo, convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não convencer o ser humano que ele está seguindo uma trajetória errada, não existe arrependimento. Então todas as vezes que você ouvir falar em arrependimento, nada mais é do que o Espírito Santo convencendo a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É trabalho do Espírito Santo convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Porque antes de conhecer o Espírito Santo, cada ser humano segue a sua trajetória, cada ser humano faz o que bem entende, seguindo a sua própria vontade. Mas a partir do momento que chega o Espírito Santo de Deus a este planeta, a mando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Espírito Santo que trabalha dentro de cada ser humano, e é o Espírito Santo que convence cada ser humano, mostrando que Jesus Cristo é o caminho, mostrando que Jesus Cristo é a verdade, mostrando que Jesus Cristo é a vida. E longe do Espírito Santo não existe o arrependimento. Longe do Espírito Santo não existe a oportunidade de se aproximar da porta estreita que é Jesus. Longe do Espírito Santo não tem como a humanidade se voltar para o Deus criador dos céus e da terra, porque o Deus criador dos céus e da terra, ele é um fogo consumidor. E por causa dos nossos pecados, nós ficamos longe do nosso Deus e não conseguimos nos aproximar. Mas através do Espírito Santo, conduzindo toda a humanidade até Jesus como caminho de reconciliação, todo ser humano deste planeta pode se voltar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui no texto de Jeremias, nesse período que o povo estava completamente rebelde contra Deus, o profeta Jeremias chega e começa a falar com o povo. Jeremias capítulo 4 diz assim: se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar em verdade, em juízo e justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas nações e nele se gloriarão. A mensagem de Jeremias para aquele povo que estava afastado de Deus, mensagem de arrependimento. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar em verdade, juízo e justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas nações e nele se gloriarão. Quando Deus chama um homem chamado Abraão, tirando ele no meio da idolatria, no meio do seu parentesco, ele diz, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E hoje, através do Espírito Santo de Deus, todas as famílias da terra poderão ser abençoadas por Deus. Deus manifesta o seu amor quando ele manda esse sol maravilhoso, como um dia como hoje, para toda a humanidade. Deus manda chuva para toda a humanidade. Deus permite cada ser humano seguir a sua trajetória, porque Deus é amor. O amor grandioso a ponto de Deus enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por toda a humanidade. Quando nós ainda não éramos nascidos, a seu tempo Jesus já morreu na cruz do Calvário. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É no Evangelho de Cristo que encontramos a figura central do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através do seu Espírito Santo convence a humanidade, chamando para o arrependimento. Não existe
existe inteligência humana, não existe capacidade humana para chamar o ser humano para o arrependimento. É o Espírito Santo que convence o ser humano, mostrando que as nossas atitudes, mostrando que nossos caminhos são caminhos de morte. Glória a Deus, aleluia. Mas existe apenas um caminho, o caminho de vida, e esse caminho chama-se Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que Jesus deixou aqui na terra, e ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, ou seja, eu não vou deixar vocês sem pai aí no planeta Terra, porque aí nesse planeta existe o pai da mentira, o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vou enviar outro Consolador, e não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sem pai da verdade. É o Espírito Santo que mostra para cada um de nós onde estão os nossos podres, onde estão os nossos erros, onde está o erro do nosso caráter, o defeito do nosso caráter. É o trabalho do Espírito Santo corrigir o nosso caráter, a personalidade que foi deformada pelo pecado. Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, criou perfeitamente bom, maravilhoso, mas por causa do pecado, porque Adão e Eva enganado, Adão conscientemente foram dar ouvidos ao diabo, desobedecendo, entra o pecado e a morte no mundo. O salário do pecado é a morte física, a morte espiritual, a morte mental, a morte a conta-gota, quando a pessoa vai cometendo suicídio aos pouquinhos, quando são as pessoas que desistiram de viver, quando são as pessoas que não têm mais prazer em viver, vivem trancados dentro de um quarto, vivem aprisionados no seu próprio meio. Mas Jesus tem vida, e vida com abundância. Jesus tem a liberdade, Jesus é a liberdade. Jesus veio para que tivesse vida, e vida com abundância. Vida com abundância é plenitude e saúde. Saúde espiritual em primeiro lugar, saúde sentimental, saúde mental. Quantas são as pessoas doentes da mente, pessoas que não conseguem ter paz, quando Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. A paz que excede todo entendimento. Uma palavra tão pequena chamada de paz, que a humanidade anseia. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse, quando forem pregar a palavra, deseje a paz para aquele local. Se houver um filho da paz, que repousa a paz na comunidade. Então, você que me ouve nesta hora, se você estiver precisando de paz, e for digno de paz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho vindo do céu é a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De graça recebi a paz, e de graça eu posso ofertar, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tome conta da sua família, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tome conta desse bairro, dessa rua, dessa comunidade. Se houver alguém que ama a paz, se houver alguém que é digno da paz, que repouse a paz sobre a tua vida, sobre o teu corpo, sobre a tua alma, sobre o teu espírito, que haja paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se não houver ninguém digno da paz, que a paz retorne para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Chamado ao arrependimento, chamado à mudança, através do Espírito Santo de Deus. Nós mudamos quando conhecemos a palavra de Deus, através do Espírito Santo, e somos convencidos de que realmente estamos errados. Mas é preciso ter humildade para aceitar a instrução do nosso Deus. Jesus é o Rei do universo, o Rei inabalável, nunca pode ser destruído. Reis e reis passaram no planeta, governos e mais governos, mas todos passaram e desapareceram. Mas Jesus, o Rei do universo, ele não muda, ele é
eterno está aí desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, morto sem pecado, desde a fundação do mundo, para salvar a humanidade dos seus pecados. Oh, glória a Deus, aleluia. Através de Jesus nós temos a redenção. Através de Jesus nós temos a salvação. Através de Jesus nós temos a paz. Porque Jesus é o príncipe da paz. É o Emmanuel, Deus em nós, Deus conosco. Conselheiro maravilhoso, príncipe da paz. O Adonai, o Shaddai, leão da tribo de Judá. O Cordeiro de Deus, que meteu seu sangue na cruz do Calvário para comprar a nossa alma do nosso modo antigo de viver, para transportá-lo para o reino maravilhoso da sua luz. Oh, aleluia! Não envergonhe do Evangelho. Evangelho é poder de Deus para a salvação. Salvar a alma cansada. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Jesus tem descanso para a alma cansada. Jesus tem a paz que a humanidade almeja. Busque a Jesus, clame a Jesus, peça a ajuda de Jesus. Vocês me buscarão e me encontrarão quando buscar de todo o coração. Serei achado de vós. Deus não está distante, Jesus não está distante, Ele está acessível para cada ser humano deste planeta. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra que se é pregada, é por isso que pregamos, para que você entenda que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não pregamos a nós mesmos, não glorificamos a nós mesmos, porque nós somos pobres, miseráveis, pecadores, de jeito errado todos os dias. Mas olhamos para Jesus, o Salvador da humanidade. Olhamos para Jesus, aquele que tem poder absoluto de mudar a tua vida, de tirar da condenação do inferno e salvar a humanidade. Deus ama todo ser humano deste planeta, mas no processo de salvação, esse amor se manifesta através de Jesus, e não existe outro meio para nos voltarmos para Deus, a não ser através de Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é o Rei do Universo maravilhoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é o justo juiz. Por isso glorificamos ao nome de Jesus, exaltamos ao nome de Jesus. Arrependimento e conversão, transformação pelo poder da palavra, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de rumo, porque Deus não tem prazer na morte de nenhum pecador. Pelo contrário, Deus todos os dias dá oportunidade para que o pecador se volte para Ele, através do seu Espírito Santo, através da sua palavra. É Jesus o Salvador, é Jesus o Rei do Universo, é Jesus, Rei absoluto, é o nome de Jesus que se dobra todo joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda a língua confessa que só Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Por isso honramos ao nome de Jesus. Por isso glorificamos ao nome de Jesus. Porque Jesus, Ele é o Rei do Universo. Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Honra seja dada somente ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jeremias levou a mensagem para o povo. Jeremias capítulo 4, a mensagem de arrependimento.
Se voltares, volta para mim, ó Israel. Hoje o Senhor chama o ser humano ao arrependimento. É tempo de voltar para o Senhor dos Exércitos. Volta-te para Deus, enquanto há oportunidade, enquanto estamos vivos com fôlego de vida, porque haverá um dia em que não mais haverá oportunidade. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o coração, não seja rebelde contra o Senhor. Todo aquele, pois, que ouve a palavra de Deus e pratica, está construindo a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, está construindo a sua casa sobre a areia. Uma casa construída sobre a areia, ela não aguenta quando vem a tempestade e o rio da vida, ela vai cair. Mas uma casa firmada sobre a rocha, ela permanece firme, inabalável no projeto de salvação. E esta rocha, a qual nós devemos firmar o nosso projeto, a nossa casa espiritual, chama-se Jesus Cristo. Pela prática da palavra de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Bem-aventurados que lêem, bem-aventurados que ouvem e bem-aventurados que praticam, guardam a palavra de Deus, porque o tempo está próximo, o tempo em que nós morreremos está próximo. Cada dia vivo nesse planeta é um dia menos no nosso calendário. Por causa do pecado, nós morreremos, com dinheiro ou sem dinheiro, nós morreremos, rico ou pobre, nós morreremos, mas através de Jesus, mas através de Jesus, como caminho de redenção, mas através de Jesus, como caminho de salvação, nós poderemos ter a vida eterna. Não se admirem, porque vai chegar o dia em que todos que se encontram nos túmulos ouvirão a voz de Jesus e ressuscitarão. Os que tiverem feito bem ressuscitarão para a vida eterna, para o paraíso de Deus. Mas aqueles que tiverem feito mal ressuscitarão para a condenação eterna, para a sepultura. Nós não levamos o dinheiro para a sepultura, nós não levamos a família para a sepultura, nós só levamos uma coisa: as nossas obras, aquilo que nós tivermos feito com o nosso corpo, as nossas ações estarão registrados no livro das obras. E no livro das obras, o pai não salva o filho não salva o pai, a mãe, ninguém salva o outro. É absolutamente particular. Cada ser humano dará conta de si, particularmente a Deus. Para a sepultura é você e as suas obras. Aos homens foi ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. O juízo de Deus é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. O juízo de Deus é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Todos morreremos por causa do pecado, mas se você morrer hoje em comunhão com Jesus Cristo, certamente estará no paraíso de Deus. Mas se morrer sem Jesus Cristo, estará no tormento eterno, no lago que arde com fogo e enxofre, morando com o diabo e seus anjos, no popularmente conhecido como inferno. É por isso que Deus não tem prazer na morte do pecador, aquele que não está em comunhão com Ele, o pecador que ainda está sujo do pecado, porque existem pecadores sujos,
E existem os pecadores limpos. Os pecadores sujos são aqueles que estão no Evangelho e não praticam a palavra, e também aqueles que ainda não se decidiram por Cristo, estão na contaminação do pecado, como Judas Iscariotes, que estava sujo, não estava limpo. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que vocês já estão limpos pela palavra que tenho pregado. É a palavra do Senhor que limpa. Limpa o nosso corpo, limpa a nossa alma e limpa o nosso espírito. Não tem como a gente tomar um banho de sal, não tem como a gente tomar um banho de arruda e limpar a nossa alma. Não, um banho de limão com sal grosso limpa, mas limpa o corpo. Se o corpo estiver contaminado, se o corpo estiver com bactéria, água, limão, com certeza o limão vai lá e limpa os poros, limpa a pele e deixa a pele leve. Mas o fardo da alma só é limpo através da palavra de Deus. Não existe sal grosso, não existe limão que seja capaz de limpar a alma. A alma é limpa pela palavra de Deus, porque é o sangue de Jesus, descido na cruz do Calvário, que nos purifica de toda injustiça. O sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Glória a Deus, irmão, que Deus abençoe vocês e as suas famílias. É o sangue de Jesus que purifica de toda injustiça. Por isso, falamos de Jesus. Por isso, declaramos o nome de Jesus. Porque é Jesus que salva, é Jesus que liberta, é Jesus que transforma. E muitas vezes a pessoa pergunta: para qual igreja evangélica eu devo me dirigir para ouvir a palavra de Deus? Onde estiver sendo pregada a palavra de Deus, com verdade, mensagem de arrependimento contra o pecado, vá para a igreja evangélica onde está sendo pregada a palavra de Deus verdadeira. Aqui nessa região, o que eu estou mais vendo é a igreja evangélica. Aqui desse outro lado, eu vejo ali uma igreja batista, ali mais à frente da igreja Nova Jerusalém, tem a igreja Embaixadores de Cristo, tem a igreja Assembleia de Deus logo aqui. Só nessa região onde eu estou vendo aqui, eu consigo visualizar 4 igrejas: uma igreja batista, uma igreja Nova Jerusalém, Embaixadores de Cristo e Assembleia de Deus, só aqui pertinho onde eu estou pregando nesse momento. Então cada pessoa pode vir ouvir o culto. Quer ouvir o culto aqui na Batista? Venha para a igreja Batista. Quer ir para Nova Jerusalém? Vai para Nova Jerusalém. Quer ir para a Assembleia? Vai para a Assembleia. Quer ir para a Embaixada de Cristo? Vai ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra que é pregado. Agora a prática daquilo que você ouvir é uma questão pessoal. É a prática da palavra de Deus que vai nos conduzir para o paraíso. É a prática da palavra de Deus que vai nos conduzir para a salvação. Mas a igreja evangélica, onde você vai congregar, é você que vai lá e se encaixa naquele local. Mas não deixe de ouvir a palavra de Deus. E principalmente, não deixe de praticar a palavra de Deus. Porque Romanos 2,13 diz: somente serão salvos os praticantes, os simples ouvintes da lei não são justificados, mas os praticantes da palavra de Deus, estes é que serão justificados. Então é a prática da palavra de Deus que nos conduzirá para a salvação. Glória a Deus, aleluia. Oremos. Ó Deus de poder, Deus da glória, Deus que tudo pode fazer, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de exaltar e glorificar o Teu nome aqui nesse local, Senhor. Obrigado pela Tua paz, pela Tua alegria, Senhor. Ó Deus de poder e Deus da glória, Senhor. Opera poderosamente pelo Teu grande poder, Senhor. Desfazendo todo o guião do inferno, Senhor. Operando pelo Teu grande poder, Senhor. Porque Tu és santo, Tu és maravilhoso. Deus de poder e Deus da glória, Pai. Nós somos pobres, miseráveis, pecadores, Senhor. Mas clamamos a Ti, Senhor. Ajuda-nos cada dia, Senhor, a permanecer em adoração, Pai, a permanecer no propósito da missão, Jesus, cumprindo a ordenança de fazer o Teu ID, Pai. Opera pelo Teu grande poder, Pai. Ajuda essa comunidade, Pai. Ajuda esse povo, Deus de poder, a trilhar pelo caminho estreito, pela porta estreita, Pai. E voltar para Ti arrependimento,
Santo, Pai. Cada igreja evangélica aqui dessa região, Pai. Cada pastor, missionário, diácono, diaconisa, Pai. Os membros desse ministério, Pai. Da comunidade aqui desse lugar, Pai. Que eles sejam sal, Pai. Que eles sejam luz da tua presença, Pai. Que a avareza não seja nomeada entre eles, Pai. Que o amor seja pelas almas, Pai. E não pelo poder material, Pai. Ó Deus de poder da glória, Pai. Eu rogo ao Senhor da Seara, Pai, que levanta barulho para a Seara, Pai, aqui desta região, Pai. Levanta barulho para ajudar na Seara dessa região, Pai. Operando pelo teu grande poder, Senhor. Quebrando toda a obra das trevas, Jesus. No nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.